De volta então neste terceiro bloco do nosso programa, como você já está acompanhando, essa discussão muito importante a respeito da educação profissional do CEO. E para aprofundar esse tema, nós vamos conversar agora com dois professores renomados aqui em nosso país, que estão aqui em Manaus, exatamente pela Fundação Getúlio Vargas, ministrando cursos voltados para esse público, que é você, meu querido amigo, que participa aí do nível estratégico da empresa. E você sabe, apesar de ser um ser humano mortal, você não tem o direito de errar, porque as suas decisões, elas sem dúvida alguma afetam toda a organização. E nós estamos aqui então com o professor Hélio e o professor Eduardo, que vão conversar com a gente exatamente outros fatores importantes para a tua educação, e assim você vai saber, né? E ter a condição de fazer uma análise a respeito do que está discutido aqui com a realidade que você vive. Tudo bem? E nós vamos começar conversando com o Eduardo. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Jorge, é um prazer estar aqui e com todos os telespectadores. Vamos falar sobre perfil? Claro. Então, você enquanto um professor que está analisando o cenário, ok? Tanto nacional quanto internacional, e conhece dentro desse cenário aí a realidade empresarial, qual é o perfil para esse CEO que hoje atua em um ambiente globalizado, altamente competitivo e também com uma evolução tecnológica bastante dinâmica? O mundo mudou, isso é óbvio. Essas mudanças elas poderiam ser explicadas aqui à exaustão, mas o fato é que, notadamente no contexto de negócios, hoje cada vez mais se exige dos negócios e da empresa que o foco não seja único e exclusivamente o lucro e a rentabilidade, como um dia já foi. Em tempos outros, o perfil de um gestor que fosse capaz de simplesmente trazer lucro para o negócio e maximizar o retorno para os acionistas, ponto. Esse perfil, embora ainda predominante no mercado atual, cada vez mais começa a ser jogado para escanteio, por uma razão muito simples. A sociedade como um todo, os negócios, eles estão cada vez mais entendendo que lucro é uma peça dessa equação. Não se pode mais, no processo de educação de um CEO, você que está nos vendo e ouvindo, não se pode mais pensar em chegar no nível estratégico de uma empresa, notadamente de corporações, sejam elas multinacionais e mesmo nacionais, com um único pensamento: lucro e ponto. Hoje existem outros públicos relevantes. Estamos falando de público interno, estamos falando de público de fornecedores, estamos falando de públicos relevantes que são indiretos, o não cliente, mas que afeta a reputação do negócio. Então, o processo decisório hoje tem que levar em consideração não mais somente o fato de que a empresa tem sim uma dimensão de lucratividade, de rentabilidade, porém já não é mais ponto. A gente vai ter que colocar no mínimo uma vírgula aí para dizer é lucro sustentável, é lucro conversando e dialogando com todos os públicos relevantes no negócio. E se não quisermos fazer isso por consciência, professor, teremos que fazer por pressão, seja por pressão da legislação, seja por pressão do mercado, seja por pressão do consumidor que cada vez mais consome de maneira ideologizada. CEOs, nós precisamos tomar decisões mais integrais e mais holísticas. Aquela época de olhar somente um elemento da equação já passou, para o bem de todos nós. Podemos então considerar, professor Eduardo, que é fundamental nesse perfil do CEO a visão sistêmica, onde ele precisa analisar o que é o supply, ou seja, o gerenciamento integrado de toda a cadeia, em que inclui aí o suprimento, produção, distribuição, logística reversa, de tal maneira que ele consiga conceber uma análise de cenário integrada e definir as estratégias corretas para fazer então essa aproximação da empresa com seus parceiros no suprimento, da empresa com seus parceiros na cadeia de distribuição e dessa forma buscar com essa integração a geração de vantagem competitiva. Podemos analisar também por aí? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse elemento da vantagem competitiva que efetivamente te diferencia dos outros competidores, esse é um elemento que nasce mais do que nunca, talvez como em nenhum outro momento da história dos negócios, nasce notadamente da visão sistêmica. Não tenha dúvida que hoje, CEOs com pensamento holístico, integral, sistêmico, me permita uma metáfora, professor. A metáfora é a seguinte: cada vez mais a gente vai precisar de homens e mulheres que se sentem na arquibancada para ver o jogo na sua integralidade.
Não que, vez por outra, não precisamos entrar ali no tático e no operacional, até para conhecer a operação como um todo. Mas cada vez mais, técnicos com capacidade de ver o todo vão se tornar os profissionais mais requisitados pela empresa. E já aviso, headhunters, caçadores de talento, cada vez mais empresas estão em busca de pessoas com a capacidade de pensar sistemicamente, porque o mundo hoje é sistêmico. Está muito integrado, sobretudo com essa evolução das TICs aí que nós estamos acompanhando, né? Portanto, você que está me acompanhando agora pode estar se perguntando, e aí, professor Campos, qual é o tipo de CEO que nós precisamos hoje? E sabe quem responde? Professor Hélio. Vamos lá então, professor. Como é que a gente responde essa questão? Eu pegaria uma carona no que o professor Eduardo falou, quando ele falou em lucratividade, né? O mundo de hoje tem vários tipos de lucratividade. A lucratividade financeira, que é tangível, mas existe a lucratividade intangível, que é justamente o que ele está dizendo que a gente precisaria acompanhar. O CEO é um componente da estrutura empresarial no seu nível mais alto, no nível estratégico. Às vezes é o responsável pela condução e a integração da estratégia. A nossa disciplina, a estratégia, ela contempla teoria de sistemas, teoria da decisão, competição, cenários e a metodologia de planejamento. A visão sistêmica é fundamental. O que a gente tenta passar para aqueles que buscam a formação para uma posição de CEO é justamente não olhar só para dentro da empresa. Você poderia, eventualmente, resolver todos os problemas da empresa, todos, se fosse possível, mas isso não garante o sucesso, porque a empresa, como um sistema aberto, ela está sujeita a uma quantidade de forças externas que não estão sob controle da empresa e que precisam ser moderadas. No mundo que a gente está vivendo, esse mundo turbulento e cada vez mais, eu perguntei ontem a um aluno, fulano, você tem algum amigo na Grécia? Ele disse, não. Ele disse, por que você está pagando o preço dele? Essa foi a questão. E porque o mundo está integrado. E o mundo hoje pode ser visto contemporaneamente montado num tripé. O primeiro pé do tripé seria a velocidade, eu diria até a aceleração das mudanças. A forma com que a tecnologia está fazendo o mundo ser mais difícil na previsibilidade do cenário. O que era verdade ontem pode não ser verdade amanhã e pode tornar a empresa, como você disse muito bem, muito menos competitiva. Então, o acompanhamento do avanço tecnológico é fundamental nesse mundo de competição e o CEO é responsável por tentar identificar, mapear a velocidade e aceleração das mudanças. O segundo pé do tripé é a conectividade. Globalização, o mundo está vivendo um momento de integração, um momento de rede. Hoje, a empresa pode perder um cliente para um concorrente que está do outro lado do mundo. As negociações hoje se dão em tempo real. No passado, que ele se referiu, uma negociação com o outro lado do mundo levava dias, semanas, às vezes meses. Hoje se dá em tempo real. Hoje a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro abre, São Paulo abre, e a da China já fechou, a de Tóquio já fechou. Então é um mundo integrado que merece do CEO uma visão holística, uma visão integrada. E o último pé do tripé, que é a intangibilidade, em que as coisas físicas, materiais, estão perdendo substância na competição com a coisa intelectual. O capital intelectual hoje é importante. A gente olha empresas, Google, Facebook, Yahoo, Apple, tendo um valor intangível maior do que uma General Motors. Muito maior, 5, 6, 7, 8 vezes. O ativo é intangível, né? Exatamente, o intangível. Então, essa preocupação do CEO com a visualização das coisas relacionadas ao capital intelectual é fundamental. Hoje, um funcionário sai do Yahoo e vai para casa, está levando na cabeça dele tudo que ele desenvolveu na empresa. Diferentemente do passado, quando o sapato, a peça do automóvel, a camisa era fabricado
fechava a fábrica, o produto ficava lá. Então essa é a visão da necessidade do CEO ter esse tipo de formação estratégica para poder conduzir sua organização. Que tal? Muito bem colocadas as questões aqui pelo Hélio e pelo Eduardo. E aí eu chamo a tua atenção para essa questão da intangibilidade, ou seja, é realmente a maior riqueza da empresa. Se uma empresa for vendida, acima de 70% do valor dela no mercado pode ser pelo seu intangível, por exemplo, a sua marca, okay? Que recebe um grande esforço na avaliação pela forma como ela é vista no mercado e como ela se relaciona com o seu público. Ok? E nós vamos agora tomar uma água, fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar essa discussão. Nós temos ainda muita coisa para mostrar para você. É só um instante, hein?